Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, sou o Matheus. Estou aqui hoje para a gente gravar mais uma reflexão e refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Continuamos no capítulo 10 de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 16, nós vamos ler até o 25. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe o vídeo e anuncie a Palavra de Deus. Vamos juntos ler o nosso versículo de hoje. A partir do 16 diz assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Até aqui. Jesus continua as suas instruções aos 12 discípulos que ele tinha enviado a pregar o reino de Deus, a curar e a libertar. E aqui ele continua nas instruções sobre o ambiente onde eles estariam para anunciar a mensagem. E o ambiente que eles seriam enviados seria nocivo, um ambiente que não era muito receptivo. Jesus os alertou disso, que o ambiente não seria totalmente legal. E existe uma grande promessa de Jesus aqui para os discípulos. A promessa de sofrimento, a promessa de dificuldade, de rejeição e de padecer por aquilo e por ele e pela sua mensagem, né? E ele dá o conselho aos discípulos, para que eles não sejam inocentes quanto a isso, né? Ele diz no primeiro versículo aqui, no 16, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba, né? Um sinal de inocência, mas de esperteza ao mesmo tempo. Um discernimento e a sabedoria de Deus para quem e como anunciar a mensagem de Deus no local onde eles estariam, onde não seriam bem recebidos, né? E por que e por quem eles sofreriam? Eles sofreriam porque essa mensagem nunca foi uma mensagem agradável. A mensagem de arrepender-se e de que o reino de Deus chegou é uma mensagem ofensiva. E por isso eles seriam mal recebidos em muitos lugares. E por causa de quem eles seriam mal recebidos? Por causa do rei. Por conta de muitos não aceitarem o seu senhorio e o seu reinado, não reconhecerem e não saberem a verdade de quem é o verdadeiro rei e o verdadeiro senhor. Vocês sofrerão dentro e fora de casa. Versículo 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverão filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos os odiarão por causa do meu nome. E no versículo 18 e no 22, nós vemos aqui a causa desse sofrimento, a causa dessas dificuldades, das rejeições e de todo tipo de sofrimento por conta da mensagem. Versículo 18 diz assim: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, serão presos. 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Essa é a causa do sofrimento, da dificuldade, da rejeição daqueles que carregavam a mensagem do reino de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, fiquem tranquilos, continuem, porque eu estou com vocês. No versículo 23, ele diz assim, no 22, quando todos odiarão por minha causa e meu nome, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Junto com a promessa de sofrimento e de perseguição, há uma esperança real, eterna e confiável. Se vocês perseverarem até o fim, serão salvos. E ainda mais, quando, porém, perseguirem vocês numa cidade,
fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Continuem fazendo essa missão, continuem anunciando essa mensagem, porque um dia eu vou voltar e estarei com vocês. Esse versículo remete ao juízo final, aos fins dos tempos, né? Ao fim dessa era. E quando nós vemos Jesus falando sobre isso, nós vemos, né, essa referência claramente ao dia do juízo de Deus. Fiquem tranquilos, continuem fazendo isso de um lugar em outro até que eu venha. Foi isso que ele disse no versículo 23. Saiam de uma cidade, vão para outra, continuem, continuem. E aí no versículo 24 e 25, Jesus deixa muito claro para nós que por ele ter sofrido, nós sofreremos por ele. Discípulo significa seguidor ou alguém que faz o que o seu mestre faz. E o mestre dos discípulos era Jesus. E tudo que Jesus sofreu, os discípulos sofreram e os discípulos de Jesus sofrem. E Jesus disse isso no versículo 24 e 25. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Ou seja, sofreram, falaram de mim, me perseguiram, me bateram, me mataram. Fizeram isso com o dono da casa, com o rei, com o Senhor. Imaginem com os seus seguidores o que fariam. Jesus sofreu e ele deixou claramente que os seus discípulos sofreriam também. E ele disse, quando nós nos tornamos discípulos, estamos declarando, eu quero imitar Jesus, eu quero seguir Jesus. E ele enfatizou isso. Me imitem até nisso, me sigam até nisso, no sofrimento, no padecer, na rejeição e no sofrimento. Quanto a essas coisas, não pensem que aconteceram somente comigo. Mas quem dirá, se isso aconteceu comigo, quem dirá com os meus discípulos? Jesus enfatiza e afirma que os seus discípulos sofreriam assim como ele sofreu e ainda mais. E essa é a reflexão do dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ser Deus, um Deus de clareza, um Deus de verdade, um Deus que se revela a nós em tudo aquilo que necessitamos. E o Senhor diz para nós, Deus, do peso, do preço, da dificuldade de seguir e viver pelo Senhor. E nós, Deus, queremos imitar o Senhor em todas as coisas, que todos os discípulos do Senhor passariam por aquilo que o Senhor passou. Deus, que a mensagem verdadeira que o Espírito Santo traz a nós, através da Tua Palavra, possa estar firmada em nosso coração, sobre a verdade e o preço que é seguir o Senhor todos os dias da nossa vida. As consequências, as promessas e as bênçãos que tem de seguir, servir e estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.